Se tu ficar aqui até o final deste vídeo, você vai aprender como fazer seu jogo sair desse gráfico para esse gráfico aqui, através do ARM SX2 de iPhone. Este vídeo é a continuação do vídeo onde eu ensino como configurar os jogos com foco em desempenho e eu vou te mostrar diferentes situações para melhorar os gráficos sem muita complicação, porque no fim das contas a gente só quer se divertir. Você pode fazer os testes com qualquer jogo, não precisa ser os mesmos jogos que eu vou mostrar aqui. Se puder, deixe seu like, sua inscrição no canal e ative o sininho para não perder este canal de vista. Então vamos começar aqui com as configurações focadas em gráficos. Eu venho aqui na aba configurações, eu vou descer, venho aqui em Settings Presets, desço e seleciono agora Ultra Quality. Essa configuração ela vai aplicar aí filtros anti-aliasing e vai também melhorar aí a nitidez gráfica, fazendo com que o jogo tenha um visual bem melhor, tá bom? Então eu venho aqui em jogos, vou abrir de novo Shadow of the Colossus, vou dar Load State aqui, pronto, aqui estamos. Graficamente o jogo está bem mais bonito, é possível perceber mais detalhes, mas a configuração não parou por aqui, galera. Vou pausar o jogo, venho aqui em Per Game Settings, vou em gráficos. E aí é o seguinte, pessoal, se o seu iPhone for um dos iPhones mais recentes lançados aí, você pode colocar em 4x, porque mesmo que a resolução interna for maior do que a resolução de sua tela, você vai se beneficiar do downsampling, né? Que é quando a gente coloca uma resolução acima da resolução nativa da nossa tela, e com isso aspectos serrilhados do próprio jogo ganham uma suavização bem maior, tá? E obviamente, se você for colocar na resolução 4x, você não precisa deixar o Spatial Upscale ativado, tá? Você pode vir aqui e colocar em off. Mas eu vou manter aqui na resolução aproximada da minha tela, que é a 3x, tá? Vou manter o Spatial Upscale ligado, né, que é o Metal FX. Aqui em proporção de tela eu vou colocar Stretch, tá? Se nas próximas atualizações tiver 19,5 por 9, eu vou selecionar 19,5 por 9, tá? Mas por enquanto eu vou selecionar Stretch. Filtragem de textura eu deixo do jeito que tá. Precisão de mistura. Aqui vem um detalhe, galera. Aqui tá em Basic, mas vou reiniciar o jogo aqui, vou salvar e vou reiniciar o jogo aqui para mostrar um negócio para vocês. Ó, vou reiniciar. Olha lá, reiniciei. Quando você reinicia o jogo, ele já dá um aviso aqui nessas notificações da esquerda superior. Aqui, ó, Recommended Blending Accuracy for this game is full. Então ele já dá uma dica aqui de que a precisão de mistura para esse jogo tem que ser full, para você alcançar a precisão que mais se adequa a esse game, tá? Se não aparecer essa notificação falando da precisão de mistura, do blending, é porque provavelmente você já está com a precisão aí correta, tá? Aqui no nosso caso eles estão sugerindo que a gente coloque full. Então eu vou colocar full aqui, eu vim aqui para Game Settings, aqui eu vou mudar de Basic para full, tá? Isso aqui pode fazer o desempenho cair um pouco, tá, galera? A gente está focando em gráfico, mas a gente também quer deixar o game jogável. Então, se eu perceber que o desempenho caiu demais, eu vou voltar isso aqui para Basic. Agora eu venho aqui na aba da esquerda CPU e Speed Hacks. Vou colocar aqui, vou colocar em 0 o Cycle Rate da EE, tá? Vou voltar para 0 para fazer um teste, para ver se roda direitinho. E aqui na aba Fixes e Compatibility, eu vou ativar aqui o OPH Flag Hack, tá? Mas antes de você ativar isso aqui, faz um teste aí no seu jogo para ver se ele está rodando direitinho com as configurações focadas em gráfico, tá? Se você perceber que o desempenho caiu muito, aí você ativa isso aqui, que provavelmente você vai ver uma diferença aí no desempenho do jogo, mesmo que você esteja focando em gráfico. Deixa eu ativar isso aqui, deixa eu fechar, deixa eu reiniciar o jogo. Agora, pessoal, a gente vai ativar aqui um Patch Widescreen, tá? Eu venho aqui na aba Sheets e Patches, ou então você pode vir direto aqui no menu inicial aqui, tá? Tá escrito Sheets e Patches aqui. Eu venho aqui em Download Patches, e aqui vai ter, ó, Ultra Widescreen Natural Vision 19,5 por 9, tá? Ele achou para mim esse patch aqui. Nem todo jogo vai ter o mesmo patch, nem todo jogo vai ter patch de widescreen. A maioria dos jogos hoje em dia tem. Então, basta você baixar ele aqui igual eu fiz, e aí vai aparecer uma lista de patches aí para você. Aqui no caso do Shadow of the Colossus, só apareceu esse. Eu vou ativar. Qual a diferença desse widescreen do patch para o widescreen nativo do jogo? O widescreen nativo, galera, ele dá uma cropada verticalmente, tá? Já esse Ultra Widescreen aqui, ele expande na horizontal, compensando essa cropada, e não é apenas uma esticada visual, não. Você realmente vê mais elementos na tela. Mais elementos estão sendo renderizados aqui, tá bom? Então eu vou voltar, vou reiniciar o jogo. Então tá aqui, Shadow of the Colossus, resolução 3x, Ultra Widescreen, ocupando toda a tela aqui do iPhone, com mais elementos sendo renderizados na tela e com desempenho suficiente para a gente estar jogando nesse modo com foco em gráficos, tá? Bora agora fazer uma configuração para o God of War com foco em gráficos. Eu vou aqui em configurações, vou descer,
vou aqui em Settings Presets e vou selecionar Ultra Quality. Agora eu venho na aba Jogos e inicio God of War. Então aqui, logo de cara, eu posso perceber que no modo Quality o desempenho está muito bom com o foco em gráficos. Isso se deve muito pelo fato do meu iPhone estar resfriado, tá numa temperatura mais baixa aqui. Então, na medida que ele vai esquentando, o desempenho vai sendo comprometido. Além do fato de eu estar gravando a tela. Então, tudo é teste, galera. Tudo é teste. Vou pausar o emulador aqui. Vou em Power Game Settings, Gráficos. E vou aumentar a resolução interna para 3x. Vou colocar o Spatial Upscale, né? Vou ativar aqui o Metal FX. Proporção da tela. Vou colocar Stretch. Precisão de mistura eu vou deixar em Basic, né? Porque ao iniciar o jogo ele não me notificou nada sobre blending, nada sobre precisão de mistura. Então, muito provavelmente a precisão Basic é a mais adequada aqui para o God of War. Eu vou voltar o Cycle Rate para 0. Qualquer coisa eu volto para -1 e vou testar. Pois bem, desempenho ótimo aqui com resolução 3x, com Metal FX Spatial ativado. Começou a aparecer um número maior de inimigos na tela e com isso o desempenho caiu um pouquinho ali. Então eu vou realmente deixar o Cycle Rate em -1. E vou também vir aqui na aba Fixes e Compatibility e vou ativar o OPH Flag Hack. E além disso, galera, eu vou vir aqui em Sheets e Patches, tá? Vou clicar aqui em Sheets e Patches de novo. Vou clicar em Download Patches. E aqui é o seguinte, galera, tem um patch interessante aqui, ó. É o High Resolution Mode. Tá? Se eu ativar isso aqui e reiniciar o jogo, ele vai iniciar na resolução nativa de 640 por 448, tá? Ao invés de 512 por 448. E isso vai melhorar ainda mais a resolução interna, mas vamos ser cobrados no desempenho, tá? Embaixo tem um patch muito interessante que é Skip Cutscenes, para a gente pular as cutscenes com qualquer botão. Então começou uma cutscene ali que a gente já assistiu, a gente pode pular ativando esse patch aqui. Vou ativar, muito útil. E aqui teremos dois tipos de widescreen, dois patches de widescreen. Como eu falei, eu vou preferir aqui o Ultra Widescreen, Natural Vision. Vou aqui em Gráficos, vou voltar a resolução interna aqui para 1x, que é nativa, né? Só para a gente ver a resolução do jogo saindo de 512 por 448 e indo para 640. E depois a gente aumenta mais um pouco aí, tá? Fechar, vou reiniciar. Olha lá, reiniciei e o jogo começou com 640 por 448, tá? Então eu vou iniciar um novo jogo aqui do zero e vou pular as cutscenes aqui para vocês verem como é que esse patch funciona bem. Olha lá, ó, vou pular aqui, pulei, pronto. Olha lá, já começou com 640 por 448. Eu vou dar Save State aqui, galera, em cima daquele Save State que eu já tinha, porque o Save State antigo não está carregando com esse patch de alta resolução, tá? Então beleza, dei Save State. Agora eu venho aqui para Game Settings, Gráficos e vou aumentar para 3x de novo. Deixa eu salvar aqui, reiniciar. E agora temos aqui uma resolução bem melhor, bem mais aprimorada e com Ultra Widescreen ocupando toda a tela aqui do meu celular. Já começou a dar uma quedinha ali. E aí, galera, por causa dessa queda, o que eu vou fazer então? Vou vir aqui em CPU Speed Hacks, vou descer. Vou deixar o Cycle Rate em -1, só que aí agora a gente vai mexer no Cycle Skip. Cycle Skip ele vai pular quadros, galera. Então, quanto maior o Cycle Skip, menor será a taxa de quadros aí da sua gameplay, tá? Então, eu vou colocar em 1, beleza? E aqui em Fix Incompatibility, eu vou desativar o OPH Flag Hack, porque não vamos mais precisar disso, já que a gente está aumentando o Frame Skip. Vou reiniciar, e agora sim, tá aqui, God of War, resolução 3x, com patch de alta resolução e Ultra Widescreen ativado. Tá muito melhor assim porque ele tá muito estável aqui na velocidade de emulação e eu posso jogar com gráficos excelentes. Vamos agora de Black com configuração focada em gráficos. Vou aqui em configurações e aqui em Settings Presets eu vou colocar Ultra Quality. Vou nas configurações com o jogo rodando, eu vou mudar a resolução interna para 2x, tá? Se rodar de boa, eu subo para 3x. Vou deixar o upscale ligado. Proporção de tela. Vou pôr em Stretch. Vou descer aqui em precisão de mistura. Eu tenho que olhar qual precisão o jogo está recomendando. Deixa eu olhar aqui rapidinho. Olha lá, ele está recomendando precisão de mistura Full, tá? Então eu vou colocar lá, Full. OPH Flag Hack eu vou deixar habilitado, tá? CPU Speed Hack eu vou tirar de -1. Vou colocar 0. Cycle Escape eu vou colocar 0. Vamos lá em Sheets e Patches. No Blur While Reload, aí fica opcional. Se você quiser deixar, você deixa. Se não, você desativa. Eu vou desativar. Modo vídeo aqui, galera, Video Mode. Ele vai destravar aí pra gente
o seletor de 480p, né, 480 progressivo. Isso vai sim melhorar o aspecto de imagem, então eu vou ativar. Aqui o widescreen, né? Eu vou ativar aqui o ultra widescreen, obviamente, e vou desabilitar os 60 fps, porque agora a gente quer mandar todo o processamento para que ele entregue gráficos bonitos pra gente, tá? Vou salvar, vou fechar e vou reiniciar o jogo. Olha lá, quando o jogo abrir, logo de primeira, ele vai te perguntar se você quer colocar em 480p. Eu vou colocar 480p, vou continuar, vou colocar sim. E aí agora não dá pra gente dar load state, tá, galera? Se a gente der load state, sem ter selecionado 480, ele não vai carregar com esse modo que a gente acabou de selecionar, tá bom? Então temos que começar do início tudo de novo. Mas para agilizar sua vida aí, ó, pausa o emulador, vai em Speed Fast Forward e coloca em 1000 e ativa, tá? Pois bem, o jogo entrou aqui, eu vou pausar, vou desabilitar o Fast Forward, concluído. Já vou salvar o estado aqui, colocar aqui no slot 2. Agora vamos ver como o jogo está rodando aqui com as configurações que a gente fez. Olha, tá em 30 fps, mas no quesito gráfico tá muito superior do que antes. O quesito gráfico tá maravilhoso, é bem legal isso aqui. Vamos ver as explosões? Olha lá. Da hora, hein? Bem legal. Com resolução 2x, deu certo. Vamos aumentar para 3, para a gente ver. Bom, na qualidade gráfica aqui 3x, tá se mantendo estável ali na velocidade de emulação a 100%. 3x também tá rolando, tá bem tranquilo de jogar aqui. Muito massa mesmo, olha, muita coisa acontecendo. Tô achando bem legal. Vamos aumentar para 4x, galera. Vamos ver o que vai dar nisso aqui. Galera, em 4x o desempenho caiu bastante aqui, consideravelmente. Vou diminuir os ciclos aqui para ver o que a gente consegue. Vou colocar Cycle Rate -1. Bom, não ficou legal aqui, nem diminuindo a taxa de ciclos e aumentando o skip. Então, o que nos resta é, de fato, voltar os ciclos para 0 e deixar a resolução interna em 3x. Então agora sim, temos a velocidade de emulação bem mais estável, com resolução em 3x, com upscale ligado, os pets com foco em visual todos ativos, e Black é Black, né, velho? Muita coisa sendo renderizada ao mesmo tempo, então ele é uma boa forma de testar a capacidade do nosso celular. E aí, galera, no dia a dia, quando vocês forem jogar, de acordo com o propósito de vocês, vocês vão e escolhem aqui um preset de configuração, tá? Se quer gráficos, você vem cá, ativa o Ultra Quality e faz as configurações lá no seu jogo. Se quer performance, ativa a performance e também configura da melhor maneira para alcançar o mais alto desempenho. Quero agora agradecer os mais novos membros do canal, que são o Castro e o Júnior Santos RV2BQ, e essas são as pessoas que aproveitam os benefícios aqui do canal, como receber os vídeos antecipadamente, e além disso eles fortalecem para que o canal cresça e eu possa em breve focar somente no YouTube. Então se você também quer nos ajudar nesse propósito, clica no botão e seja membro e eu vou te agradecer aqui no próximo vídeo, tá bom? Esses foram os exemplos de configurações focadas em gráficos, mas se tu quer conferir configurações focadas em desempenho, clica neste vídeo que está aparecendo na tela. Deixe aí nos comentários qual jogo você configurou e como ele está rodando no seu iPhone. Espero te ver numa próxima. Valeu, falou e até breve.